Você sabia que a Grécia, além de ser o berço da democracia e da filosofia, também guarda segredos incríveis espalhados por suas ilhas e cidades antigas? Se você sempre sonhou em visitar esse país fascinante, ou até mesmo tem curiosidade sobre o que faz da Grécia um destino único, esse vídeo é para você. Você está no Lugares Curiosos. Hoje, vamos explorar as 10 curiosidades mais surpreendentes sobre a Grécia. Eu garanto que você vai se surpreender com o que descobrir. Desde lendas antigas até tradições que ainda estão vivas, você vai conhecer um lado da Grécia que nunca imaginou. Então, antes de começarmos, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e, claro, compartilha com os amigos que também adoram curiosidades de lugares ao redor do mundo. Vamos juntos nessa viagem. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa: as top 10 curiosidades sobre a Grécia. Enquanto caminho pelas ruas de Atenas, não consigo deixar de sentir a grandiosidade do lugar onde estou. Ao meu redor, a história parece pulsar em cada esquina. Aqui, nesta cidade que mistura o antigo e o moderno de maneira fascinante, nasceu algo que moldou o mundo como conhecemos hoje: a democracia. Imagino como era este lugar há mais de 2.500 anos. No século V a.C., Atenas vivia seu auge cultural e político. Foi nesse período que cidadãos atenienses começaram a experimentar um modelo inédito de governança. Claro, era bem diferente do que conhecemos hoje. A democracia daquela época era direta. Os próprios cidadãos participavam das decisões públicas em assembleias. Não havia representantes para falar por eles. Cada voz contava. A propósito, a palavra democracia vem do grego demos, povo, e da palavra kratos, poder. Só que nem todo mundo podia participar. Apenas homens livres, atenienses e maiores de idade tinham esse privilégio. Mulheres, escravizados e estrangeiros estavam de fora. Mesmo assim, foi um salto enorme para a ideia de dar poder às pessoas. Hoje, estou aqui, no coração de Atenas, diante do Partênon, o majestoso templo dedicado à deusa Atena, protetora da cidade. Apesar de ser um símbolo religioso, ele também representa os ideais de um povo que valorizava o conhecimento, a participação e o progresso. É impressionante pensar que enquanto aqui discutiam política e filosofia, em outras partes do mundo ainda vigoravam regimes autoritários e tribais. Outro lugar que me marcou foi a Ágora Antiga. Esse espaço público era o centro da vida ateniense. Era lá que as assembleias se reuniam, que leis eram debatidas e onde o conceito de igualdade, pelo menos entre os cidadãos com direito a voto, começou a ganhar força. Caminhar pela Ágora é quase como ouvir ecos das vozes que um dia decidiram os rumos da cidade. O mais curioso é que esses ideais, nascidas em Atenas, viajaram pelo tempo. Elas influenciaram os romanos, ressurgiram no Renascimento e séculos depois, ajudaram a moldar as democracias modernas. Estar aqui é lembrar que a liberdade e o direito de participação, que hoje consideramos tão naturais, nasceram da ousadia de um povo em buscar algo diferente, algo melhor. Então, enquanto o sol se põe atrás do Monte Licabeto, lembro-me de uma lição importante da Grécia Antiga. A democracia não foi dada, foi construída. E talvez seja isso que torna essa viagem tão especial. Ela não é só sobre ruínas e mitos, mas sobre ideias vivas que continuam a inspirar o mundo. Ao sobrevoar a Grécia pela primeira vez, é impossível não ficar impressionado com o que se vê da janela do avião. Um mosaico de ilhas salpicado no azul profundo do mar Egeu e Jônico. Parece que cada uma delas guarda um segredo, uma história. Descobrir que o país tem mais de 6.000 ilhas e ilhotas me deixou fascinado. Destas, apenas cerca de 200 são habitadas, o que significa que muitas são verdadeiros paraísos intocados, esperando para serem explorados. Minha jornada começou em Santorini, talvez a mais famosa de todas. E com razão. Suas casas brancas com cúpulas azuis, empoleiradas em penhascos vulcânicos, são tão impressionantes ao vivo quanto nas fotos. Mas o que torna este lugar tão especial não é só a beleza, é a sensação de que ele foi esculpido por uma história antiga. Descobri que Santorini foi moldada por uma enorme erupção vulcânica há milhares de anos e alguns dizem que isso pode estar relacionado ao mito da Atlântida. De lá fui para Mykonos,
com sua vibe completamente diferente. Enquanto Santorini é romântica e tranquila, Mykonos é vibrante e cheia de energia. A combinação de praias incríveis e uma vida noturna animada atrai visitantes do mundo todo. Mas mesmo aqui a tradição não foi esquecida. Perto dali, a pequena ilha de Delos é considerada o local de nascimento de Apolo, um dos deuses mais importantes da mitologia grega. E então a Creta, a maior das ilhas gregas, que parece um país à parte. Em Creta, mergulhei na rica história da civilização minoica, uma das mais antigas da Europa. O Palácio de Knossos é como uma máquina do tempo, levando você de volta a um mundo onde mitos como o do Minotauro ganhavam vida. Mas o que realmente me tocou foi visitar ilhas menores, menos conhecidas, como Milos e Naxos. Cada uma delas tem sua própria personalidade. Em Milos, explorei praias exóticas de areia colorida e formações rochosas que parecem de outro mundo. Já em Naxos, me encantei com vilarejos tradicionais onde o tempo parece ter parado. As ilhas gregas não são apenas destinos de férias, elas são uma jornada para a alma da Grécia. Cada ilha tem suas próprias tradições, sabores, paisagens e histórias. É como se cada uma fosse um capítulo de um livro que você nunca quer parar de ler. Enquanto navego pelo mar Egeu, olho para o horizonte e penso em quantas outras ilhas ainda estão lá fora, esperando para serem descobertas. A Grécia é um lembrete de que a aventura nunca termina, sempre há algo mais para explorar, mesmo em um lugar onde a história e a beleza já são infinitas. Estar na Grécia é como andar por um livro de histórias. Mas ao invés de páginas, são montanhas, templos e mares que contam os mitos que moldaram a cultura ocidental. A mitologia aqui não é apenas algo do passado, algo que você lê nos livros. É viva, presente em cada canto, em cada pedra, como se os deuses ainda observassem o que acontece ao nosso redor. Minha primeira parada foi no Monte Olimpo, a morada dos deuses. Enquanto subia a montanha, entendi por que Zeus, o rei dos deuses, teria escolhido este lugar. É imponente, majestoso e, ao mesmo tempo, parece isolado do mundo dos mortais. Caminhando por suas trilhas, quase dava para imaginar os trovões ecoando lá no alto, como se o próprio Zeus estivesse nos lembrando de sua presença. Depois, fui para Delfos, um dos lugares mais impressionantes que já visitei. Antigamente, este era considerado o centro do mundo, o Onfalos, ou umbigo do mundo. É onde o oráculo de Apolo dava suas profecias. Fechei os olhos enquanto estava no templo e tentei imaginar como seria estar ali há milhares de anos, esperando uma mensagem divina. O silêncio das montanhas ao redor torna o lugar ainda mais místico. A mitologia também está nas cidades. Em Atenas, por exemplo, o próprio nome da capital vem de Atena, a deusa da sabedoria. A lenda diz que ela venceu Poseidon em uma disputa para proteger a cidade, oferecendo a oliveira, símbolo de paz e prosperidade. Caminhando pela Acrópole, olhando Partenon, parece que o espírito de Atena ainda vigia sua cidade. E claro, a mitologia não seria completa sem o mar. O mar Egeu deve seu nome a Egeu, pai de Teseu, que, segundo o mito, se jogou nas águas quando pensou que seu filho não havia sobrevivido ao encontro com o Minotauro. Estar nas ilhas gregas e ouvir o som das ondas é lembrar dessas histórias e como elas estão ligadas a cada pedaço deste país. Mas o que mais me impressionou foi perceber como os gregos mantêm essas lendas vivas até hoje. Não é apenas sobre as ruínas e os monumentos, é sobre como essas histórias fazem parte da identidade do povo. Elas estão nas danças, nas músicas, na maneira como contam os causos locais, como se os deuses e heróis ainda caminhassem entre eles. A Grécia é mais do que um destino turístico. É um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam de forma mágica. Você não apenas ouve os mitos, você os vive. Enquanto exploro essas terras, sinto que cada passo que dou é acompanhado por algo maior, como se as histórias antigas me sussurrassem ao ouvido: bem-vindo ao lar dos deuses. Chegar a Santorini pela primeira vez é como entrar em um cartão postal. A ilha surge diante dos seus olhos como um cenário de sonhos. Casas brancas brilhando sob o sol, cúpulas azuis que parecem tocar o céu,
E tudo isso contrastando com o azul intenso do mar Egeu. É um daqueles lugares que você precisa ver para acreditar que realmente existe. Enquanto caminho pelas ruas estreitas de Oiá, o vilarejo mais famoso da ilha, percebo que há algo mais nessa paisagem do que apenas beleza. Descubro que o design das casas não é apenas estético, ele tem uma razão prática. As paredes brancas refletem o calor, ajudando a manter o interior fresco durante os meses de verão, enquanto as cúpulas azuis simbolizam o céu e o mar, além de ser uma cor tradicional da cultura grega. Mas há também um lado espiritual nessa arquitetura. Dizem que muitas casas e igrejas foram pintadas de azul como um símbolo de proteção. O azul, acreditava-se, afastava o mal-olhado e trazia boa sorte. E enquanto observo as igrejas com suas cúpulas que se destacam na paisagem, é impossível não sentir essa aura de serenidade e devoção. Caminhando pelas vielas, descubro que a construção em camadas, nos penhascos vulcânicos, também foi feita para economizar espaço e aproveitar a vista. A cada esquina, sou surpreendido por uma nova perspectiva do mar infinito e da caldeira vulcânica que deu origem à ilha. Ao conversar com os moradores, eles me contam que esse estilo arquitetônico não é exclusivo de Santorini. Ele é típico das Ilhas Cíclades, um grupo de ilhas no mar Egeu, onde a simplicidade das casas brancas contrasta com a grandiosidade da paisagem. É uma tradição que resistiu ao tempo e que hoje se tornou um símbolo não apenas da Grécia, mas de um estilo de vida que valoriza a conexão com a natureza e a comunidade. Quando o sol começa a se pôr, a magia do lugar atinge outro nível. O céu explode em tons de laranja, rosa e dourado, e as casas brancas parecem mudar de cor, refletindo a luz do fim do dia. Todos se reúnem para assistir ao espetáculo, e por um momento, o mundo parece desacelerar. Estar aqui é mais do que admirar a beleza. É sentir a alma da Grécia em cada detalhe, em cada pincelada de branco e azul. Essas casas não são apenas construções, são uma expressão da harmonia entre as pessoas e o ambiente que as cerca. Enquanto olho para o horizonte, sei que vou levar comigo a memória desse lugar único, onde a simplicidade se transforma em poesia. Caminhar pelos campos de oliveiras na Grécia é como voltar no tempo. Algumas dessas árvores têm centenas, até milhares de anos. Suas raízes parecem estar tão profundamente entrelaçadas na terra quanto na cultura do povo grego. Dizem que a oliveira é o coração da Grécia. Depois de passar um dia explorando esse lado do país, fica fácil entender por quê. Minha jornada começou em Creta, onde dizem que a civilização minoica, uma das mais antigas da Europa, já cultivava oliveiras há mais de 3.000 anos. Em uma pequena vila, visitei uma árvore chamada Oliveira de Volves. Estima-se que ela tenha mais de 2.000 anos e ainda produz frutos. É impressionante estar diante de algo que resistiu ao tempo, testemunhando gerações e civilizações. Enquanto converso com os moradores locais, aprendo que o azeite não é apenas um ingrediente na culinária grega, é um símbolo de vida, saúde e até espiritualidade. Na mitologia, Atena, a deusa da sabedoria, presenteou os atenienses com a oliveira, garantindo sua proteção e prosperidade. É por isso que o azeite sempre teve um lugar de honra na cultura grega, usado em cerimônias religiosas, cuidados com o corpo e, claro, na cozinha. Decidi visitar um lagar tradicional, onde o azeite ainda é produzido de forma artesanal. A experiência foi mágica. Vi como as azeitonas são colhidas à mão e prensadas a frio para extrair um azeite de qualidade excepcional. O aroma era incrível, fresco, frutado, com um toque de ervas. Experimentei um pouco com pão fresco, e o sabor era diferente de tudo que já provei, rico, suave e cheio de personalidade. Também descobri que o azeite extra virgem grego não é apenas delicioso, mas tem inúmeros benefícios para a saúde. É rico em antioxidantes e gorduras boas, sendo parte essencial da dieta mediterrânea, famosa por sua relação com a longevidade. Ao final do dia, sentei-me em uma taverna simples, cercada por oliveiras, provei pratos locais onde o azeite é o protagonista. Salada grega com tomates maduros e queijo feta, pão regado com azeite e orégano, até sobremesas feitas com azeite. Tudo tinha um sabor autêntico, como se o próprio sol grego estivesse presente em cada prato. Enquanto o sol se punha, iluminando os campos dourados de oliveiras, percebi que o azeite grego é muito mais do que um produto. Ele é uma ponte entre o passado e o presente, uma herança que continua a nutrir a alma e o corpo.
Estar aqui me fez entender por que, para os gregos, a oliveira é um símbolo de imortalidade, porque, de certa forma, ela é eterna. Estar na Grécia é como pisar no palco onde o teatro nasceu. Caminhando pelos antigos anfiteatros espalhados pelo país, é impossível não sentir a grandiosidade e a importância desse legado. Foi aqui que, há mais de 2.500 anos, a arte de contar histórias para um público tomou forma e mudou o mundo para sempre. Minha primeira parada foi o Teatro de Epidauro, um dos teatros antigos mais bem preservados da Grécia. Construído no século IV a.C., ele não é apenas bonito, é uma obra-prima de engenharia. Dizem que sua acústica é tão perfeita que mesmo sentado na última fileira, você pode ouvir o som de uma moeda caindo no palco. E testei isso. Um guia deixou cair uma moeda. Para minha surpresa, o som ecoou claramente. É incrível pensar que há séculos, o público sentava exatamente onde estou, assistindo às tragédias e comédias que deram origem ao teatro como conhecemos hoje. Foi na Grécia que os gêneros teatrais surgiram. As tragédias, como as de Sófocles e Eurípides, exploravam questões humanas profundas, como destino, amor e moralidade. Já as comédias, como as de Aristófanes, traziam humor satírico, muitas vezes criticando a política e a sociedade da época. Essas peças não eram apenas entretenimento, elas eram uma forma de reflexão coletiva, onde o público questionava sua existência e os valores da sua comunidade. Em Atenas, visitei o Teatro de Dionísio, ao pé da Acrópole. Esse foi o berço do teatro, onde festivais dedicados a Dionísio, o deus do vinho do teatro, reuniam milhares de pessoas. Era uma experiência comunitária, quase sagrada, onde a arte se misturava com a religião. Os atores, vestidos com máscaras e trajes elaborados, transformavam-se em heróis, deuses e personagens comuns, dando vida às histórias que ecoam até hoje. Descobri também que o formato circular dos teatros gregos, com o palco no centro, simbolizava a união entre o público e os atores. Não havia separação, todos faziam parte daquela experiência. Essa ideia de conexão é algo que ainda inspira o teatro moderno. O mais impressionante é perceber que o teatro grego foi o ponto de partida para tantas outras formas de expressão artística. O cinema, as séries que assistimos, até mesmo os grandes musicais, todos carregam um pouco desse DNA grego. Enquanto estava sentado em uma das arquibancadas de pedra, olhando para o palco vazio, fiquei imaginando como seria assistir a uma peça naquela época, sob o céu aberto, com a luz do sol ou das estrelas iluminando a cena. A sensação era de estar conectado não apenas com a história da Grécia, mas com a essência do que significa ser humano. Na Grécia, o teatro não é apenas um monumento do passado, é um lembrete de que as histórias têm o poder de nos unir, nos transformar e nos fazer sentir vivos. Se há uma coisa que nunca falta na Grécia, é o sol. Desde o momento em que cheguei, ele parecia me acompanhar em todos os lugares, iluminando não só as paisagens, mas também a energia que esse país transmite. Com cerca de 250 dias de sol por ano, é como se o clima da Grécia fosse uma celebração constante da vida ao ar livre. Logo na minha primeira manhã, enquanto caminhava pelas ruas de Atenas, notei como tudo aqui parece projetado para aproveitar o céu azul e o calor acolhedor. Cafés e tavernas estão sempre cheios, com mesas ao ar livre, onde as pessoas se reúnem para comer, conversar e simplesmente aproveitar o dia. É impossível não se contagiar por esse ritmo descontraído. Depois, fui explorar as ilhas gregas, onde o sol realmente mostra seu brilho. Em Santorini, o calor suave do verão transformava as casas brancas em reflexos radiantes. O mar parecia ainda mais azul sob o céu sem nuvens. Mesmo no auge do verão, o vento do mar tornava tudo mais agradável, como se a própria natureza quisesse garantir o conforto dos visitantes. Mas o que mais me encantou foi como o clima influencia a vida local. Em Creta, por exemplo, aprendi que as oliveiras e videiras prosperam graças ao sol abundante, dando origem ao azeite e vinhos gregos tão famosos. Nos mercados, frutas maduras, como figos e uvas, brilham como pequenos tesouros cultivados sob esse céu generoso. Até mesmo os passeios são adaptados para aproveitar o clima. Fiz uma caminhada até o topo do Monte Licabeto em Atenas. O pôr do sol lá de cima foi um dos momentos mais mágicos da viagem. O céu se transformou em uma paleta de cores quentes, e a cidade inteira parecia banhada em ouro.
Era impossível não pensar no deus Hélio, da mitologia grega, que conduzia o sol pelo céu. Aqui parece que ele nunca para de trabalhar. Durante minhas conversas com os moradores, muitos me disseram que o sol é mais do que uma característica do clima, é parte do espírito grego. Ele molda a hospitalidade calorosa, o sorriso fácil e a alegria de viver. O sol para eles é um presente que deve ser celebrado todos os dias. Agora entendo por que tantos poetas e escritores se inspiraram no brilho da Grécia. O clima ensolarado não é apenas um pano de fundo para as paisagens deslumbrantes, ele é parte da alma desse lugar. E enquanto eu caminhava pela praia ao final de mais um dia ensolarado, percebi que a Grécia é, acima de tudo, um convite para desacelerar e aproveitar os simples prazeres da vida sob o sol eterno. Ao chegar na Grécia, rapidamente percebi que cada refeição, cada conversa e até mesmo cada encontro casual parecia girar em torno de um elemento comum, as bebidas típicas do país. Seja nas tabernas à beira-mar, nos cafés movimentados das cidades ou em vilarejos tranquilos, elas estão sempre presentes, acompanhando pratos deliciosos ou momentos de descontração. Minha introdução a essas tradições começou com o famoso ouzo, uma bebida que é praticamente um símbolo nacional. Oferecido em quase todos os lugares, o ouzo tem um aroma forte de anis e é tradicionalmente servido puro ou com um pouco de água, que dá à bebida um tom leitoso. Me sentei em uma taverna em Santorini, onde o garçom trouxe um copo gelado de ouzo junto com pequenas porções de mezedes, petiscos como queijo feta, azeitonas e frutos do mar. Enquanto o sabor característico do anis preenchia meu paladar, ele me explicou que o ouzo não é apenas uma bebida, é um convite para relaxar, socializar e aproveitar o momento. Outro destaque foi o tsipouro, uma bebida destilada mais forte, muitas vezes comparada ao grappa italiano. Em um vilarejo em Creta, um morador local me levou a um pequeno bar, onde eles produzem seu próprio tsipouro. Ele me contou que, tradicionalmente, essa bebida era feita por agricultores para aproveitar o resto das uvas após a produção de vinho. O sabor é intenso, mas surpreendentemente suave, especialmente quando acompanhado de nozes ou pedaços de pão mergulhados em azeite. E claro, eu não poderia deixar de mencionar o haki, também popular em Creta, que é mais do que uma bebida, é parte da hospitalidade local. Em cada casa ou estabelecimento que visitei, era comum os anfitriões oferecerem um pequeno copo de haki como gesto de boas-vindas. É forte, mas sempre vem com sorrisos calorosos e uma boa conversa. Mas talvez o que mais me surpreendeu foi o vinho grego, uma tradição que remonta aos tempos antigos. Na região de Santorini, provei o assyrtiko, um vinho branco seco com um toque mineral único, graças ao solo vulcânico da ilha. Já em Nafplio, experimentei o tinto agiourgítico, rico e encorpado, perfeito para acompanhar os pratos de carne. Cada gole parecia contar uma história, conectando o presente às tradições milenares da vinificação grega. E para quem gosta de algo mais leve, há o retsina, um vinho branco ou rosé infundido com resina de pinheiro. Confesso que o sabor é peculiar, uma mistura terrosa e refrescante, mas curiosamente, ele combina muito bem com a culinária local. O que percebi é que na Grécia, as bebidas não são apenas acompanhamentos. Elas são parte da cultura, uma forma de reunir as pessoas, celebrar momentos e honrar o passado. Cada gole é uma conexão com a terra, as tradições e o calor do povo grego. Enquanto brindava com novos amigos em uma última noite na Grécia, uma frase local ficou na minha mente: "E amas". Um brinde que significa a nossa saúde. E ali, sob o céu estrelado, percebi que essa pequena palavra resume perfeitamente o espírito da Grécia: celebrar a vida, juntos, com sabor e alegria. Quando você chega na Grécia, não é apenas um destino turístico que visita, é uma verdadeira viagem no tempo. A história da civilização ocidental está praticamente escrita em cada pedra, cada templo, cada ruína que encontra ao longo do caminho. A Grécia, com sua imensa riqueza cultural e histórica, é um museu a céu aberto, onde as relíquias do passado se entrelaçam com o presente de uma forma impressionante. Em Atenas, no coração da antiga Grécia, onde a Acrópole se ergue majestosa acima da cidade. Ali diante do Partênon, um dos maiores símbolos da antiga civilização grega,
sou tomado por uma sensação de reverência. Observar suas colunas imponentes, mesmo desgastadas pelo tempo, é como olhar diretamente para a história da democracia, da filosofia e das artes que floresceram nesse solo. Perto dali, o templo de Zeus Olímpico me impressionou com sua grandiosidade. Embora apenas algumas colunas permaneçam de pé, a visão daquilo que um dia foi o maior templo da Grécia é simplesmente incrível. Fico imaginando como teria sido em sua época de esplendor, com sua estátua gigante de Zeus, o deus mais poderoso do panteão grego, dominando o espaço. Mas a Grécia não é só Atenas. À medida que viajo para outras regiões, percebo que as relíquias históricas estão espalhadas por todo o país, em cada esquina, em cada ilha. Em Delfos, por exemplo, o oráculo de Apolo me transporta para uma era em que as profecias eram consultadas para determinar os destinos das nações. O templo de Apolo em Delfos, com suas colunas imponentes e a vista para o vale de Parnaso, me faz sentir a reverência dos antigos gregos diante das forças divinas. Fico parado por um momento, imaginando como seria ouvir as palavras enigmáticas do oráculo, com a cidade inteira aguardando uma resposta dos deuses. Em Creta, as ruínas de Cnossos, o maior palácio da civilização minoica, me surpreendem com suas histórias de labirintos e mitos antigos, como o famoso Minotauro. Os frescos coloridos, ainda visíveis nas paredes, revelam um olhar fascinante sobre a vida de uma das primeiras grandes civilizações da Europa. Cada passo pelas ruas e salas desse palácio é um mergulho nas raízes de nossa própria história. E não são apenas os grandes monumentos que me impressionam. Em pequenas vilas e aldeias, sempre há algo que me lembra do passado. Um mosaico antigo, uma igreja medieval, ou até mesmo uma pedra esculpida que parece contar sua própria história. Cada pedaço de terra na Grécia é uma relíquia viva, transmitindo ao visitante o peso e a beleza de séculos de cultura e tradição. A Grécia é um país que preserva sua história com orgulho, sem deixar que ela se torne algo distante e desconectado. Pelo contrário, ela é vivida no presente, respeitada e admirada por seus habitantes, que continuam a contar essas histórias através das gerações. Caminhando por esse país, é impossível não sentir o passado pulsando no presente, como se as relíquias históricas ao meu redor falassem diretamente comigo, convidando-me a fazer parte dessa jornada contínua no tempo. E assim, enquanto percorro mais um sítio arqueológico ou observo mais uma antiga estrutura que se ergue contra o céu azul da Grécia, percebo que a verdadeira riqueza deste país não está apenas nas suas relíquias materiais, mas na forma como ele preserva, compartilha e celebra sua história a cada novo dia. O café frappé. Logo na minha primeira manhã na Grécia, sou apresentado a essa bebida gelada que se tornou uma verdadeira instituição nacional. Eu estava caminhando pelas ruas de Atenas, cercado pelo agito das pessoas indo e vindo, quando vi várias mesas de café cheias de gregos saboreando algo que chamava minha atenção. Copos altos com uma espuma espessa e dourada, e um canudo que se estendia para o céu, pronto para ser degustado. Curioso, decidi me aproximar e experimentar o famoso café frappé grego. O garçom me explicou que o frappé é uma bebida muito mais que um simples café gelado, é uma verdadeira paixão nacional. Feito com café instantâneo, água, açúcar e gelo, o frappé é agitado até formar uma espuma espessa, é servido com bastante gelo, muitas vezes acompanhado de um canudo largo. Ele me perguntou se eu queria com açúcar ou sem, decidi optar pelo tradicional, doce. O sabor era surpreendentemente suave, mas com aquele toque intenso do café grego que já conhecemos, só que de uma forma refrescante e energética. Enquanto saboreava, perguntei mais sobre a história do frappé. Foi então que descobri que essa bebida nasceu na Tessalonique, em 1957, por um acaso. Durante uma feira de café, um funcionário de uma marca de café grego não tinha como preparar um café quente, então misturou café instantâneo com água fria, gelo e açúcar, agitando tudo na lata de uma maneira improvisada. O resultado foi tão bom que logo se espalhou pelo país, e o frappé se tornou uma das bebidas mais amadas pelos gregos, especialmente durante os quentes meses de verão. O frappé é tão popular aqui que você o encontra em todos os cantos, de cafés sofisticados a pequenas tabernas de bairro. Cada lugar tem seu próprio truque, mas todos compartilham uma característica em comum. Ele é sempre feito para ser saboreado lentamente, como parte do ritmo tranquilo e caloroso da vida grega. Enquanto continuo minha jornada, em cada cidade e ilha que visito,
O frappé parece ser o ponto de encontro entre amigos, um ritual diário que faz parte da convivência social. Em Santorini, por exemplo, ao olhar para a caldeira, com o sol brilhando acima do mar azul, não é raro ver um grupo de gregos relaxando com seus frappés, discutindo as novidades do dia, como se aquele momento fosse um pedacinho de paraíso. Mas o frappé também tem seu toque de nostalgia. Quando converso com os locais mais velhos, eles me contam como essa bebida foi parte de suas juventudes, especialmente nos dias quentes de verão, quando se reuniam nas praças para conversar, namorar ou simplesmente observar a vida passar. É isso que o frappé representa, uma pausa na correria, um momento para aproveitar a vida, seja sozinho, seja com amigos, seja com a cidade ao fundo. E assim, a cada novo frappé que experimento, mais me apaixono por essa bebida simples, mas que carrega em si um pedaço da alma grega, um convite para desacelerar, curtir o calor do dia e, claro, brindar a vida com a energia e o sabor do café. E aí, gostou das curiosidades sobre a Grécia? Eu realmente espero que essas descobertas tenham te inspirado a explorar ainda mais esse país incrível, cheio de história, cultura e mistérios. A Grécia é um lugar que sempre tem algo novo a nos ensinar e, com certeza, você vai querer conhecer mais sobre ele. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no Lugares Curiosos e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer cada vez mais e nos motiva a trazer mais conteúdo bacana para você. Ah, e se você adora viajar pelo mundo e descobrir lugares fascinantes, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Temos várias outras curiosidades sobre destinos incríveis ao redor do planeta. Com certeza vai ter algo que vai te surpreender. Obrigado por assistir e até a próxima jornada.